Bom, vamos lá. Bom dia, sétimo ano. Como é que vocês estão? Todos bem? Que bom. Bom, vamos continuar a nossa aula. Semana passada a gente estava falando da importância de eu ser eu, tá? Eu tenho que gostar, eu tenho que me curtir, eu tenho realmente que cuidar da minha autoestima, né? Mas sem negar o outro. Eu tenho que dar ao outro os mesmos direitos que eu acho que eu tenho, e que tenho mesmo, mas vivemos numa sociedade bastante injusta, onde alguns têm mais direitos do que outros, apesar da Constituição nos assegurar, né, direitos iguais, igualdade, tal, princípio da isonomia. Na prática não é bem assim. E muitas vezes essas diferenças, essas discriminações, essa coisa toda começa com a gente. Então, às vezes eu mudando minha atitude, pode melhorar um pouco a vida das outras pessoas. Então vamos ver hoje como que onde nós vamos parar com essa história aqui do outro, do encontro com o outro, aí, chegou aqui, do entender o outro. E uma maneira da gente começar a sair das ideias, sair da conversa, é passar para ação. E você dizer não ao preconceito. Não, não aceito mais, isso é errado, eu não concordo, eu não vou fazer mais, eu não vou mais contar piada racista, eu não vou mais contar piada homofóbica, eu não vou mais fazer gracinha com machismo, com sexismo. As pessoas todas, elas têm os mesmos direitos, os direitos de serem tratadas iguais, de serem respeitadas. E isso é uma ação política. A gente já falou que toda ação política é aquela ação que ocorre dentro da polis, que ocorre dentro da cidade. Tá? Polis, cidade em grego é polis. Então, qualquer coisa que eu faça, né, dentro da cidade é uma ação política. Não estamos falando de política partidária, dessa coisa de eleição, escolher os meus candidatos, ser vereador, ser prefeito, também são ações políticas importantes. Mas nós, cidadãos comuns, a gente está agindo a todo momento, e tudo que a gente fazer como ação política pode ser boas ações e más ações que vão interferir a vida das outras pessoas, dos outros cidadãos da polis. Mas vamos lá. Quais são as formas de preconceito na atualidade? Eu já falei algumas ali atrás, né? O que você conhece de discriminação, de preconceito, de pessoas que são tratadas como inferiores, de pessoas que são tratadas como piores? Que tipo de preconceito existe que você conhece aí, que você já viu na televisão, já viu na vida, na família, já presenciou, já leu sobre? São muitos preconceitos. Sempre que você trata uma pessoa de maneira diferente, sempre que você trata ela mal por uma ideia, por um pré-julgamento, você não conhece, você não sabe realmente, mas porque você ouviu falar, ou porque você sempre escutou que aquilo lá é ruim e você replica isso, são atitudes preconceituosas. Então, são várias formas de preconceito, são várias formas de discriminação na nossa vida hoje. Tá? E nós vamos ver alguns aqui durante a aula. Agora, você já vivenciou alguma situação de preconceito? Você já foi alvo de alguma chacota, de alguma piada? Você já foi deixado de lado? Você não foi convidado para uma festa dos seus amigos por uma porque você é de uma igreja e não quiseram você lá, porque a cor da sua pele é de um jeito e também não quiseram você lá, porque você aqui não é seu lugar, você não é igual a gente. Já teve alguma situação dessa? No recreio, você ser deixado de lado? Não, não, você não vai ficar com a gente, não. Você é, né? São coisas que estão muito presentes, inclusive na vida escolar, inclusive no nosso dia a dia, essas situações de discriminação. Não, você não serve, fica aí. Nós somos melhores. Está subentendido isso. Quando alguém te exclui do grupo, está subentendido que esse grupo se acha melhor. E não é verdade. Tá? As pessoas, quando a gente vai falar aqui de diferenças, não existem pessoas melhores nem pessoas piores. Existem pessoas diferentes, em condições diferentes, em situações diferentes. E ser diferente não significa que esse é melhor e esse é melhor, ou esse é pior, e não tem essa diferença. Não tem
conotação de melhor ou pior, são só diferentes, tá? O que são estereótipos e de que forma eles contribuem para as práticas preconceituosas? Estereótipo, gente, é quando você põe uma marca, assim, um estereótipo. Os japoneses são mais inteligentes que a gente. É mentira, não tem nenhum dado científico, nenhuma pesquisa científica para falar que o japonês é mais inteligente que o brasileiro. E é muito comum a gente falar isso. Ah, o nordestino, ele é burro. Então, onde que tirou isso? Teve alguma pesquisa? Teve alguma... Não, são estereótipos. Ah, o carioca é muito mais malandro, é muito mais preguiçoso que o paulista. O paulista não, o paulista é mais trabalhador. Então, são marcas, são estereótipos, né, que a gente começa a ouvir desde sempre e a gente começa a acreditar. E isso só vai perpetuando o preconceito. Ah, a mulher é o sexo frágil. A mulher é mais frágil que o homem. E conheço mulheres aí, muitas, que carregam o piano, cuidam da família sozinha, porque os maridos abandonaram, porque não assumiram as suas responsabilidades e deixaram os filhos com essas mulheres guerreiras, mulheres fortíssimas. Então não tem essa de esse é mais forte, esse é mais fraco, esse é melhor, esse é pior. Mas são estereótipos que a gente vai levando aí para a vida fora, carregando, e só vai piorando a situação do preconceito. Então, sempre que o ser humano se depara com situações novas, ele é tomado de uma espécie de estranhamento. Quando você conhece alguma coisa nova, que nós estamos vivendo agora esse momento de pandemia, que é tudo novo, você não sabe como é que vai lidar, você não sabe o que é esse vírus, você não sabe o que vai acontecer. Então, a gente está estranhando isso tudo aqui e é novo, a gente está com medo, a gente está achando estranho, a gente está incomodado, a gente nós saímos da nossa zona de conforto. Então, isso aqui é muito ruim. Aí a gente começa a agir de modo a encontrar significado. Nós temos que tentar entender essa situação que nós estamos vivendo. Os cientistas continuam pesquisando vacina, cura, métodos para não se contagiar, que hoje sabemos que não pode ter contato com a doença. O melhor remédio agora é não ficar doente. Por isso toda esse isolamento social, toda essa quarentena. Mas a gente está tentando entender o que está acontecendo. Bom, com relação a qualquer coisa, quando você conhece uma pessoa e ela chega, um aluno, ou chega na escola e você não conhece, você não sabe como que ele é, e ele já te olha, e você olha para ele e fala assim, esse cara, não, meu santo não cruzou, não, ele deve ser chato, ele deve ser metido, ele está vindo lá de outra cidade, de outra escola, então ele é um... Você está criando uma série de ideias na sua cabeça, pré-concebidas, tá? São conceitos que são feitos antes de você conhecer a pessoa, então você está criando preconceito. Então são noções superficiais sobre o que você desconhece. Depois você vai conhecer a pessoa, você vai ver que, nossa, pessoa legal, e eu estava errado, olha, eu fui um idiota de criar todo aquele problema. Agora, se você conhece a pessoa, ainda dá para você mudar de ideia. Agora, quantos preconceitos são criados e você nunca vai lá conhecer realmente, de fato, o que acontece, quem é a pessoa, quem é aquele grupo, e você continua no seu preconceito. Então, isso é muito comum. Quando parece uma religião que você não conhece, aquilo te é esquisito, é diferente da minha. Não, então deve ser ruim, deve ser assim, deve ser assado. Ah, não, eu já ouvi falar que é tudo assim, 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 e não é legal porque alguém me falou, outra pessoa falou também, que são conceitos, preconceitos, são noções superficiais que você vai carregando ali para a sua vida. Essas ideias distorcidas, ideias preconceituosas. Mas depois que você conhece, que você vai conviver com algumas situações diferentes, dessas que você não gostava, dessas que você tinha medo, dessas que você, por ter medo, por desconhecer, você tem medo, por ter medo, você cria uma proteção ali e você vai falando um monte de coisa que não é verdade para se proteger até, que faz parte, é normal do ser humano. Mas depois que você vai conhecer, tudo aquilo que você entendeu, que você achou que você entendia sobre aquele grupo religioso, sobre aquele grupo de outro país, sobre aquelas outras crianças de outra escola, sobre qualquer situação,
você vai dar um novo significado para aquilo, você vai ressignificar, você está entendendo, não, eu estou convivendo, eles não são nada disso, não. Não, 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 isso tudo era ideia falsa que eu tinha. Agora eu estou convivendo, eu estou vendo que esse pessoal é muito bacana, esse pessoal aqui é diferente, sim, continuam diferentes, com suas crenças, com suas ideias, com suas roupas, com a sua cultura, com a sua alimentação, são pessoas diferentes, mas não significa que elas são ruins, que elas são piores. Então você vai mudando a sua maneira de ver quando você entende. E qualquer coisa que você passa a conhecer, você perde o medo. Você só tem medo daquilo que é desconhecido. Se você conhece, você tem domínio do que está acontecendo ali, entende, o seu medo acaba. Nós, no Brasil, vivemos um preconceito aqui muito grande, temos ainda, por conta da 350 anos de escravidão, o preconceito racial. O preconceito racial é muito presente no Brasil ainda. Ah, não, tem, tem, é muito grande. E o problema é que é velado, as pessoas falam que não são. Há pouco tempo eu vi uma coisa interessante, uma pesquisa interessante, uma cientista social perguntou para várias pessoas se elas eram racistas. De 100 pessoas, de cada 100 pessoas, 99 pessoas falaram que não eram racistas, que elas não eram racistas de jeito nenhum, que elas não eram racistas. Só uma que teve coragem de falar, não, eu sou racista. A segunda pergunta para essas mesmas pessoas, vocês conhecem algum racista? Das 100 pessoas, 99 afirmaram que conheciam algum racista. Então a conta não fechava ali. Se eu não sou racista, mas alguém conhece um racista, é que alguém aqui não está assumindo muito o seu posicionamento. Então é uma coisa muito séria. O racismo no Brasil é uma coisa que precisa ser combatido mesmo com ações políticas, com mudanças de comportamento, uma série de coisas. Mas vamos voltar aqui para o nosso ambiente escolar, que é o que está mais próximo de vocês hoje. O bullying. O bullying é uma coisa nojenta, é uma coisa horrorosa, é uma coisa feia, uma coisa que machuca, uma coisa triste. Eu já passei por momentos assim, não foi muito agradável, e já fiz também, e também não é legal, mas a gente está crescendo, a gente está amadurecendo e a gente vai entendendo que não podemos fazer certas coisas. Esse garotinho da Austrália aqui, pus a foto dele porque foi um negócio muito marcante. A mãe publicou nas redes sociais o choro dessa criança, pedindo para alguém tirar a dor do coração dele, porque os colegas, que não são amigos, né, da escola, riem da condição dele de sofrer de nanismo, né? Ele é pequenininho, então os amigos, os colegas ali tiram sarro nele e esse menino falava assim, eu preciso tirar essa dor do meu coração, e chorando. Então o bullying, gente, é uma prática de atos violentos, intencionais, repetidamente, tá? Contra a pessoa, e causa dano físico, causa dano psicológico. Tem o valentão, o bullying vem de valentão, né? O valentão que usa força física e tem aquele que fica só fazendo terror psicológico. Isso é horrível, essas coisas precisam acabar. Não pode acontecer. Se acontece com algum de vocês aí, no ambiente escolar, me conta. Nós temos que contar, nós temos que falar, conta para o pai, conta para a mãe, conta para um adulto. Não fique vivendo isso e não tenha medo. Se você tem medo do valentão, ele vai ficando cada vez mais forte. Então, isso precisa ser contado para um adulto da sua confiança para que essa coisa acabe. E se você é o que pratica, vamos pensar, será que eu gostaria de estar na situação dessa criança? Será que eu gostaria de estar sofrendo isso? O exercício de empatia nos nossos dias hoje é extremamente importante. Você se colocar no lugar do outro e ver se o outro estaria feliz com aquela atitude sua. Se você ficaria feliz se alguém agisse com você como você tem agido com as outras pessoas. Bom, mas vamos lá no problema aqui. Acabei de falar. Respeite o outro como você gosta de ser respeitado. Adoro tomar sorvete. Pague sorvete para todo mundo, chame seus amigos para nós sair, para tomar sorvete. Pague para eles, porque você gosta que paguem para você, não tem problema nenhum. Agora, você gosta que puxe seu cabelo? Detesto. Você gosta que te empurra, que te cutuca? Detesto. Você gosta que ria de você? Detesto. Você gosta que tire sarro do seu óculos, da sua altura, do seu peso, da sua cor? Não, não gosto. Então não faça. Tá? Só faz para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Não, eu gosto
Agora, se você gosta que puxe seu cabelo, já não sei, né? É um problema mais sério para a psicóloga dar um jeito, porque ninguém gosta de ser machucado, ninguém gosta de ser maltratado, mas gosta de maltratar, né? Gosta de desrespeitar. Então, respeito é uma via de mão dupla. Você respeita, você trate o outro do jeito que você quer ser tratado. Você cuide do outro do jeito que você quer ser cuidado. E respeito não é só com relação ao nosso próximo, não. É respeitar a rua, respeitar a nossa casa, o teatro, se você vai no teatro, aonde você trabalha, respeitar o seu vizinho ali, a rua, a calçada, respeitar a escola. Você tem que respeitar o que é público e o que é privado, o que é pessoal e o que é de todo mundo. Você vai respeitar a saúde, você respeitar a doença, esse povo, aquele povo. Hoje nós estamos passando por uma situação de doença que essas pessoas, esses mortos, essas famílias precisam de muito respeito. A doença está chegando em Casa Branca, então os infectados precisam de muito respeito. Você não vai ficar agredindo a pessoa que contraiu o vírus na internet, querendo massacrar a pessoa está doente. A nossa luta é contra a doença, não contra o doente. Eu vi muita coisa feia na internet, quando se descobriu os 2 primeiros casos de corona na cidade, as pessoas queriam linchar o doente, queriam exterminar o doente. Isso não tem sentido. É falta de respeito. Então, nós precisamos respeitar, porque podia ser eu podia ter sido a primeira infectada, podia ter sido você. Então, se coloque no lugar. O respeito, gente, ele é fundamental para qualquer relacionamento, desde um relacionamento de escola, um casamento, um relacionamento dentro da sociedade, da convivência social. Se não tem respeito, não tem relacionamento. Esse senhor aqui que eu trouxe para vocês é um italiano chamado Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio, vamos ver um pouquinho quem que ele é. Ele nasceu em Turim, em 1909, morreu faz pouco tempo, né, em 2004. Ele foi um filósofo político, tá? Ele é um pensador que pensa sobre a política, sobre as relações sociais entre as pessoas, sobre a cidadania, sobre essa coisa de convivência, de viver em sociedade. Ele é um historiador do pensamento político, escritor, senador vitalício lá da Itália. Você só deixa de ser senador na Itália quando você morre. Ele é conhecido por sua ampla capacidade de produzir textos escritos, concisos, lógicos. Ele escreve pouco, ele escreve rápido, ele não é cheio de rodeios, mas são textos densos. Ele escreve, é muito pesado a maneira como os assuntos que ele trata. E um dos assuntos que ele trata é o preconceito. Para o Bob, gente, a raiz do preconceito ela se encontra nas opiniões falsas. Você acha que aquilo lá é certo, não é verdade, mas as pessoas vão acolhendo aquilo passivamente pela tradição. Então, desde que o ser humano escravizado, o africano, é trazido na marra para o Brasil e ele é escravizado, ele é tratado como um objeto. Por 350 anos, essas pessoas foram tratadas como coisas. Hoje, elas não são mais escravas, mas continuam sendo maltratadas, porque são ideias falsas de que eram coisas e vai passando de geração para geração, ninguém briga para mudar, ninguém luta para mudar, e a gente acostuma. Aquela opinião falsa passa a ser até um argumento na hora de você discutir. Não, é assim mesmo, sempre foi assim. As pessoas naturalizam uma coisa errada. Muita luta já existiu, muita briga já existiu, a situação do negro na sociedade hoje já melhorou muito, mas tem muito para melhorar ainda, é um caminho inteiro ainda de lutas e de conquistas para desnaturalizar, para acabar com essa ideia falsa, essas várias ideias falsas com relação ao racismo, e por isso que existe o racismo. Então, os preconceitos, eles não se limitam a um indivíduo, tá? Não é eu não gosto de você, você não gosta de mim, então eu tenho uma ideia falsa a seu respeito, ou você tem uma ideia falsa a meu respeito. Não é só. Aí é o bullying. Lá o bullying, aquela briga, você não é muito pontual, direcionado para uma pessoa. Mas o Bob está falando aqui de preconceitos coletivos, quando eles atingem o âmbito social. E ele distorce a realidade e vai gerando briga, conflito, rivalidade. O modo como um povo vê a si mesmo e como é visto pelos demais é separado por um abismo.
Eu tenho uma visão minha, eu acho que eu sou assim, aí você já me vê de uma outra maneira. Você se acha de um jeito e eu já te vejo de uma outra maneira. Imagina dois países, dois povos, duas culturas diferentes. Então, ambos se veem com ideias distorcidas, com base nesses estereótipos. O perigo social do estereótipo, gente, para todos os fins, sustenta-se uma verdade tida como certa, a qual justifica atos desumanos, até mesmo o extermínio. Eu vou explicar o que isso aqui significa. Por muito tempo, a Europa entendeu que a cultura dela, quem nascia na Europa é que era civilizado, é que era legal, é que era inteligente, é que era bacana. Ser europeu era ser bom. Todo mundo que saía ali daquele âmbito da Europa, os outros continentes, eles eram vistos como selvagens, por serem diferentes, eles eram selvagens. E isso justificava o europeu de chegar na África e falar assim: esse povo aqui tem a cor diferente, os costumes diferentes, vivem em tribos, eles são selvagens, eles não são civilizados. Então vamos escravizar. Nós podemos pegar esse povo, roubar esse povo daqui e vender para outros países. E os outros países que queriam ser como a Europa, o Brasil, os Estados Unidos, e aqui muitos países aqui dentro da América Central, vários países que compravam esses escravos, eles queriam ser como a Europa. Então, vamos comprar, tá certo. Quando o europeu, o português chegou aqui no Brasil, gente, que viu os índios aqui, eles também acharam que podia escravizar. São selvagens, eles são esquisitos, eles são diferentes, nós vamos obrigar eles a trabalhar para a gente. Até hoje, a visão de muita gente com relação ao índio é essa, de que não merece direito, não, ele já tem direito demais, e ele que fique lá no lugar dele, não fica aí brigando por muito direito, não, que já está bom o que ele tem. O Brasil era inteirinho dos índios, eram milhões de pessoas que moravam aqui, milhares de etnias diferentes, de religiões diferentes, de línguas diferentes, era um povo inteiro que vivia aqui. Hoje foram exterminados, sobrou um pouco, alguns ali ainda são maltratados, continuam sendo maltratados. E quando o português chegou aqui, ele ficou um tempão para decidir se o índio tinha alma ou não. Será que tem alma? Será que não tem alma? E vamos analisar e vamos estudar. Decidir se tem alma ou não significa é gente ou é bicho? Se for bicho, vai ser tratado como bicho. Já que é gente, então precisamos salvar, tem alma, né, gente? Então vamos salvar essa alma. Então começa um processo de aculturação, de acabar com a cultura do índio. Então começa a catequização, os católicos vão ali ensinar todos os ritos católicos para aquelas crianças indígenas e que não estão entendendo nem o português que o português está falando, né? Quanto mais o latim, como as missas eram feitas em latim, o catecismo era feito. Então, é um negócio que matou, exterminou aquela cultura que estava aqui, aquele povo que estava aqui. Então, há um momento, gente, nesse processo discriminatório, embasado em um juízo de valor. Sustenta-se a tese de que o melhor deve comandar. O europeu é melhor. Ele vai comandar, ele vai explorar, ele vai subjugar. E no ápice do processo, se precisar, nós vamos exterminar. Olha, aqui os índios da América Central sofreram muito mais violência do que no Brasil. No Brasil foram muito violentados. Então vamos exterminar, não tem problema, é diferente. Não é nem gente. Vamos escravizar, é diferente. Não sei nem se é gente, vamos escravizar. Então, exterminar, tá? O melhor se sente no direito de exterminar o pior, mas é o que eu falei lá no começo, não existe melhor e pior. Existe diferente. Então, isso leva a ações absurdas, inclusive como a tortura. Esse rei Leopoldo aqui, ele é muito pouco estudado, ele é muito pouco falado. Mas quando ele vai a Bélgica, ele é um rei da Bélgica, eles vão explorar ali o Congo. As coisas horrorosas que esse homem faz, se não tinha o rendimento do trabalho ali, se não conseguiam cumprir as etapas do trabalho não me lembro direito, era plantação, se ele não conseguisse os resultados que ele queria, se essas pessoas que estavam trabalhando, e ele achava que estava trabalhando pouco, tinha que trabalhar mais, ele cortava a mão, ele enforcava a criança.
cortava a mão da criança para dar exemplo para o pai. Ó, se você não fizer, vai acontecer com você. Imagina o pai vendo a criança tendo as mãos amputadas. Então é uma coisa assim monstruosa, uma coisa, um horror. Esse horror do Congo belga aqui, com a participação na colonização da África, que eles vão lá para colonizar, eles vão lá para massacrar aquela gente, para destruir, para exterminar. Então a história é muito importante a gente estudar a história para entender o que um povo fez com o outro. Só porque ele era branco, europeu, um rei, rico, né, de poder, aquelas pessoas não tinham valor, porque eram negras, porque eram africanas, porque eram de outros costumes, outra língua, outra religião, não tinham tanto dinheiro, talvez por não ligarem tanto assim por dinheiro, por conta do modo como eles viviam ali. Como é que funciona isso? O Hitler, gente, o Hitler também, o nazismo, se vocês não estudaram, vocês vão estudar. O Hitler entende que ele faz parte de uma cultura ariana, branca, linda, maravilhosa, perfeita, poderosa, e por questões ali econômicas, inclusive, a Alemanha está saindo da Primeira Guerra, nesse momento de transição assim, começa o nazismo, e o Hitler quer arrumar um bode expiatório ali, um culpado pelo fracasso da Alemanha na Primeira Guerra, e ele decide que são os judeus. Então, os judeus, eles começam a ser vistos como bichos, não começam a ser retratados como ratos, são ladrões, são gente que não merece viver, é uma gente inferior, nós temos que pôr eles para trabalhar, e a hora que eles não conseguirem trabalhar mais, a gente mata. Então, os que não conseguem trabalhar, a gente já mata. Velho, criança, não serve para nada, não vou ficar gastando comida com essa gente. Então, cria-se ali campos de concentração, onde as pessoas são destruídas. 6 milhões de judeus foram mortos na mão de um homem que entendia que uma raça podia ser superior à outra, que uma raça podia ser melhor que a outra. Isso é muito sério, então nós temos que tomar cuidado para que isso não volte a acontecer, para que essas coisas não voltem a acontecer. Esse camarada aqui, que eu gosto muito dele, é o Mandela. O Mandela ele vai falar mais especificamente sobre esse racismo africano aqui do negro mesmo. E ele fala o seguinte: nascemos preconceituosos, né? O resumo da frase: nós nascemos preconceituosos ou preconceito é ensinado? As crianças nascem preconceituosas ou elas aprendem a ser preconceituosas? Já vi uma história bonitinha também na internet. O menino chegou em casa, branquinho, loirinho, bem branquinho, e ele pediu para a mãe raspar o cabelo dele, que ele queria raspar o cabelo porque o amigo dele, o melhor amigo dele, tinha raspado a cabeça e ele queria raspar também. A mãe deixou, né, no meu trabalho, deixou ele cortar o cabelo bem curtinho, lá raspadinho. E no outro dia, a alegria que o menino chegou na escola, abraçou o amigo e falou: pronto, agora eu quero ver a professora saber quem sou eu e quem é você, porque agora nós viramos gêmeos, nós estamos careca, nós estamos exatamente iguais. Só que o amigo era negro. Então, na cabeça desse menino branco aqui, a diferença era o cabelo. Agora eu estou careca, nós estamos igual, nós não temos diferença. Então, a criança ela não nasce preconceituosa. Teve um caso na educação infantil, uma época que eu trabalhava com educação infantil, e tínhamos 2 professoras, uma professora de inglês negra e uma professora de artes loira, de olho azul, muito branca. E elas eram terríveis, elas eram muito engraçadas, elas faziam muita bagunça com as crianças, elas tinham o mesmo temperamento, elas eram muito bem-humoradas. E as crianças, elas entendiam que elas eram irmãs. A maioria das crianças falavam: não, as 2 são irmãs. Eu falei: mas como é que elas são irmãs? Não são irmãs, são irmãs. Porque a criança não vê essa diferença de cor, ela vai aprendendo, é uma construção, você vai aprendendo a ser racista. Então, o que o Mandela fala ali é: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar também. Então, você crescer num ambiente tolerante, de respeito, de acolhimento, onde você aprende que o outro é igual a você, que o outro não é igual no sentido, ele tem as suas diferenças, mas ele não é melhor que você e não é pior que você, igual assim no sentido de ter os mesmos direitos e ter as mesmas necessidades. As culturas são diferentes, as religiões são diferentes, as comidas são diferentes, a vestimenta é diferente, a cor da pele pode ser diferente, mas não são melhores e nem piores, estão nesse sentido que são iguais. O Mandela, ele só viveu ali no momento na África do Sul de um regime chamado apartheid. O apartheid, gente, significa separação.
É um regime de segregação mesmo, não é igual no Brasil, que tem o racismo, mas todo mundo está aqui e finge que não é, né? 99% fala que não é, mas 99% conhece alguém que é racista. Não, lá era muito definido. Se eu sou dona da escola e tenho uma escola onde que brancos estudam, e se eu aceito uma criança negra para estudar, aceitava naquela época, eu estava cometendo um crime. No restaurante entravam brancos, entravam negros, não podia, cada um tinha o seu lugar para viver. Então, isso que significa segregação. As pessoas não se misturam, não podem casar, não podem frequentar os mesmos shoppings, não podem. Então, foi um regime de segregação racial implementado na África do Sul, em 1948, pelo pastor protestante Daniel François Malan, que era o primeiro-ministro na época. E foi adotado esse regime de separação, de estar apartado mesmo, estar separado, até 94, por todos os governos do Partido Nacional que foram passando ali e foram mantendo aquele absurdo. É um absurdo. No qual os direitos da maioria dos habitantes foram cerceados pela minoria branca. Então, o país é um país negro, de maioria negra, uma minoria branca que chega ali, tá? De inglês, chegam ali, e tira o direito dessas pessoas, e eles vão se mantendo no poder, e essas pessoas negras não têm mais seus direitos. Então, é preciso, gente, valorizar a variedade de pensamentos, a diversidade de culturas, bem como o questionamento dos saberes, a necessidade da argumentação e da contra-argumentação respeitosa. Quando o Mandela fala que não concorda com isso, que isso está errado, senão ele começa uma luta ali para acabar com esse apartheid, ele vai preso. Ele fica 27 anos preso. A maioria deles numa solitária. Quando? E as pessoas lutando para que as diferenças sejam valorizadas. As diferenças sendo valorizadas, a humanidade se torna, as pessoas começam a ser tratadas iguais, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. Então, você precisa aceitar o outro, você precisa enxergar o outro, você precisa ouvir o outro, a história do outro, a ideia do outro, a religião do outro. Não significa que você vai mudar a sua, mas você vai entender a dele, e ele vai entender a sua. A cultura dele, você não precisa mudar de cultura, mas você vai aprender com ele, e ele vai aprender com você. Então, quando tem esse encontro, quando tem o diálogo mesmo, que as duas culturas se encontram e uma aprende com a outra, dois povos se encontram e um aprende com o outro, ninguém extermina a cultura de ninguém, ninguém acaba com a religião de ninguém, mas tem um diálogo e ambos podem aprender, todo mundo pode aprender com o diferente. E o Mandela, quando ele consegue sair da cadeia, ele se candidata e ele ganha a eleição para presidente. E ele faz uma coisa muito interessante. Ele fala, no dia da posse dele, lá do jantar de gala, de posse, ele fala: deixa os dois lugares aqui do meu lado vazios, que são os lugares de honra. Eu falo: quem que você vai sentar lá? Qual presidente de qual país que vai se sentar ali do lado dele? E na hora do jantar ele falou: não, esses lugares são para os meus dois carcereiros. Os homens que ficaram comigo, que eram praticamente as únicas pessoas com quem ele conversava, que eram os guardas ali da cadeia, ele deixou os lugares ali para aquelas pessoas. Então, foi muito interessante essa postura dele. Eu vou começar de novo, então eu vou deixar para trás toda a raiva, todo o ódio, para começar de novo. Porque se começa com raiva e com ódio, o que vai acontecer? Agora os negros estão por cima, eles vão se vingar e não tem a justiça. A justiça é equilíbrio. Não pode o branco subjugar, e também não pode o negro subjugar. Então, ele começa muito bem intencionado para que isso comece realmente um regime mais justo. Esses filmes aqui, eu trouxe para vocês, esse Invictus aqui, vai contar bastante história do Mandela. Inclusive, tinha um time de rugby lá, que era um time branco. Quando o Mandela ganha, os negros falam: agora o time vai ser negro. E o Mandela fala: não, o time vai ser branco e negro. Vão ter dois povos, todo mundo vai jogar. Ah, mas o treinador é branco. Não, então vão ter dois treinadores, um branco e um negro. A história aqui, gente, desse time que tem que jogar, tem que lutar contra outros times para manter a pontuação, para ganhar o campeonato, além deles lutarem com os outros times, a briga interna deles ali para se aceitarem, para se conhecerem, porque os negros não se conformavam, pois agora o Mandela é o presidente, agora é a nossa vez. Então não tem a nossa vez, não existe isso de revanchismo. A vez é de todo mundo. Todas as pessoas que moram aqui na África do Sul, então, essas pessoas aqui, independente da cor, elas têm que ser tratadas iguais. Então, esse filme é fabuloso, é muito bom. Esse do meio aqui é um filme brasileiro.
Nossa, eu levei um susto quando eu assisti esse filme, porque conta um pouco do nazismo no Brasil. Ah, não teve nazismo no Brasil. Teve. Teve uma tentativa aqui. E essas crianças, esse menino 23, que eram crianças negras de orfanato, que eram escravizadas em fazendas, e eles não tinham nem nome, eles tinham números, eles eram tratados por números. E esse senhor aqui era o menino 23, ele vai contar a história dele no momento que o nazismo estava lá acontecendo na Europa e a gente falava que estava tão longe, tão protegido. Não, mas respingou aqui e teve situações horrorosas aqui na vida dessas crianças negras aqui. É um filme que vale muito a pena assistir. E o do Menino do Pijama Listrado, eu acho que vocês devem ter assistido já, que é muito legal, muito triste, mas muito legal, né? Bom da gente conhecer a relação entre essas duas crianças, uma criança judia, uma criança alemã, que tem a mesma idade e uma vive para o lado de dentro da cerca do campo de concentração e a outra para o lado de fora. E como que elas vão relacionar, como que elas vão se conhecer, o que vai acontecer com essas crianças nesse mundo medonho dividido por cercas. Muito bem. Agora, que atitudes você acha que deve ser tomada para agir contra o preconceito, para não tomar essa proporção? Saiu da sala de aula, saiu daquela briga, baixinho, gordinho, magrelo, comprido, não sei o quê, quatro olhos, saiu. Foi para um âmbito agora de humanidade, internacional, de povo, de briga mesmo, de tortura, de sofrimento. Como que a gente deve fazer contra esse preconceito? E qual forma de preconceito deve ser combatido? Todas? Qualquer forma de preconceito precisa ser combatido? Que atitudes a gente deve fazer? Eu queria que vocês pensassem, porque de repente vocês têm ideias aí muito mais interessantes do que a gente, porque vocês são novos aí, né? Estão entrando na adolescência, cheio de saúde, cheio de vigor, cheio de ideias e com uma maneira mais pura ainda de ver o mundo que os adultos. Manda para mim ideias aí de como que nós vamos fazer para acabar com o preconceito dentro da sala, dentro da escola, dentro do clube, dentro da igreja, dentro da vizinhança, aí, do lugar onde a gente mais próximo de vocês, até os lugares mais distantes. Vocês conseguem? Eu acho que vocês conseguem. O preconceito, então, para terminar aqui, como comportamento humano, é um tema de grande relevância para a filosofia, podendo ser analisado da perspectiva ética do comportamento, né, pois gera muitos problemas para a vida comum. Uma sociedade sem preconceito é uma sociedade mais feliz, as pessoas são mais felizes, elas vivem melhor. Decompor a palavra pré e conceito, que é algo anterior, né? Uma ideia que eu tenho antes do conceito. Então, eu estou achando, né? Não conheci, não cheguei nem perto, mas eu estou julgando. Então, o preconceito ele surge da ignorância e da incapacidade de compreender o diferente, de compreender a diversidade da realidade humana. O mundo é muito grande, gente. O mundo não é só Casa Branca. O mundo é muito, muito grande. Não é só a Europa, Estados Unidos também, que a gente acaba sendo muito parecido com eles. Tem muitos lugares maravilhosos, muitos lugares sensacionais para a gente conhecer. Mas a gente fica com medo, não consegue conhecer, isso vai criando estereótipo. Então, o estereótipo é aquela crença coletiva, compartilhada acerca de algum atributo. Aí você é o nordestino, tem cabeça chata, o japonês é mais inteligente, mulher é o sexo frágil. Então, são ideias falsas que são replicadas tantas vezes que a gente começa até a achar que é verdade, e não é verdade. Então, a ideia, gente, o estereótipo é uma ideia que não reflete a realidade, é uma realidade falsa. Muitas vezes disfarça-se de humor, né? O que pega aí é a piada racista, a piada machista, a piada homofóbica, aquela piada de tirar sarro no nordestino, de tirar sarro no gaúcho, tirar sarro, né? E você acha que tudo bem. Não, não é tudo bem. Eu já contei muita piada babaca, já contei, eu era muito boa para contar piada, já contei muita piada que hoje eu morro de vergonha. E a piada é um jeito da gente continuar naturalizando uma coisa que é errada. Então, por isso nós precisamos estar muito atentos para não replicar essa postura. O humor hoje, ele tem que ser diferente. Você pode fazer um humor inteligente, você pode rir de várias coisas, menos da minoria. Rir da minoria é fácil. Então, em vez de você rir da minoria, vamos ajudar essa minoria a ser bem tratada.
Vamos rir de tanta coisa, tem tanta coisa para rir. Rir da gente mesmo. A melhor coisa que tem é a gente rir da gente mesmo, das coisas engraçadas que a gente faz, das coisas erradas que a gente faz, dos tombos que a gente leva. Agora, rir do outro é crueldade. Bom, é intolerante e o preconceito é intolerante, por isso gera a exclusão e a negação do outro. Ah, então eu não enxergo o outro não tem valor, eu não quero nem ouvir o outro, porque para minha cabeça ele não existe, ele só existe na hora de eu tirar sarro dele. Bom, eu gosto muito dessa frase aqui, que filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Resume o preconceito. A gente tem medo de alguma coisa, então a gente começa a tratar aquela coisa com raiva, com ódio, e isso é uma grande covardia mesmo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, tá? Eu acho que a nossa próxima aula já vai ser online, não sei, estou esperando lá as instruções, mas tomara que seja, que estou morrendo de saudade de vocês. Aí dá para ver um pouquinho aqui, né, na janelinha, vai ser muito bom. Dá para trocar uma ideia também. Mas enquanto isso, gente, me manda mensagem. Não estou recebendo mensagem. Tem 4 ou 5 aí, sempre os mesmos, que me mandam a tarefa, me mandam um oi. Ninguém está mandando tarefa. Eu estou anotando aqui quem está mandando. Depois vai ter a questão da nota aí, eu não sei como é que vai ficar. Então, mandem as tarefas anteriores, essas perguntas todas que eu peço para vocês fazerem, refletirem a tarefa, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula.